Você já imaginou como seria se o que antes era tratado como teoria da conspiração começasse a ser debatido dentro dos próprios salões do poder? Nos últimos meses, documentos confidenciais, depoimentos de ex-militares e vazamentos de informações sigilosas estão vindo à tona. Revelações que podem abalar governos e mudar para sempre o que sabemos sobre vida extraterrestre. Prepare-se. O que você vai ouvir neste audiolivro pode transformar sua visão sobre o que está acontecendo por trás das cortinas do Congresso. ETs no Congresso. Vazamentos que podem abalar o poder. Introdução. Um estudo aprofundado sobre os impactos dos vazamentos de informações relacionados a fenômenos extraterrestres no contexto político brasileiro, explorando as tensões entre segurança nacional, transparência governamental e o fascínio da população com o tema ufológico. Este documento analisa o aumento alarmante de dados comprometidos, suas implicações políticas e os desdobramentos para as instituições democráticas do país. Introdução: Mistérios oficiais e o fascínio nacional. Brasil vive um momento sem precedentes no que diz respeito ao interesse popular por fenômenos extraterrestres. Nos últimos anos, o tema deixou de ser marginal para ganhar destaque em conversas cotidianas, programas televisivos e, surpreendentemente, nos corredores do poder em Brasília. Pesquisas recentes indicam que aproximadamente 68% dos brasileiros acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra, um número que cresce a cada ano, especialmente entre jovens de 18 a 35 anos. Esse crescente interesse não é um fenômeno isolado, mas sim parte de uma tendência global que encontra no Brasil um terreno particularmente fértil. Com suas vastas áreas remotas, como a Amazônia e o Cerrado, o país acumula relatos de avistamentos que datam de décadas atrás, muitos deles envolvendo comunidades indígenas e pequenas cidades do interior. A abertura cultural brasileira para temas místicos e espirituais contribui para uma recepção menos cética às possibilidades extraterrestres, criando um amálgama único entre folclore nacional e ufologia contemporânea. A mídia nacional tem alimentado esse fascínio com reportagens cada vez mais frequentes sobre supostos avistamentos, documentos desclassificados e, principalmente, possíveis segredos governamentais relacionados aos ETs. Canais de televisão aberta dedicam horários nobres a programas especiais sobre o tema, enquanto documentários e séries nas plataformas de streaming batem recordes de audiência quando abordam a temática ufológica com um viés brasileiro. Os eventos de Varginha, em 1996, conhecidos como o Roswell brasileiro, permanecem no imaginário coletivo como o caso mais emblemático de suposto contato extraterrestre em território nacional. Mesmo após mais de 2 décadas, o episódio continua sendo objeto de investigações independentes, documentários internacionais e debates acalorados sobre a possível participação de militares brasileiros na captura de um ser não terrestre. A persistência desse caso na memória popular ilustra como o tema transcende modismos passageiros para se estabelecer como parte da identidade cultural contemporânea do país. O que antes era tratado com escárnio ou relegado a publicações de nicho, hoje ocupa manchetes e provoca debates acalorados sobre o que as autoridades brasileiras realmente sabem e o que escondem. Esta mudança de perspectiva coincide com um período de crescente desconfiança nas instituições e com a multiplicação de vazamentos de dados sensíveis, criando um ambiente propício para especulações e teorias sobre acobertamentos oficiais. Essa desconfiança é amplificada por episódios em que autoridades militares e governamentais deram declarações contraditórias sobre o monitoramento de objetos aéreos não identificados. A Força Aérea Brasileira, FAB, após décadas negando a existência de investigações sistemáticas sobre OVNIs, surpreendeu a opinião pública ao confirmar a existência de um protocolo específico para registro e análise de fenômenos aéreos não identificados. Embora continue reticente,
quanto aos resultados dessas investigações e ao compartilhamento de dados com pesquisadores civis. Neste cenário, o Congresso Nacional emerge como o epicentro de disputas por informações classificadas, com parlamentares de diferentes espectros políticos pressionando por maior transparência, seja por convicção pessoal ou por estratégia eleitoral. O resultado é uma tensão crescente entre órgãos de inteligência que defendem o sigilo em nome da segurança nacional e representantes eleitos que respondem ao clamor popular por respostas. A cultura dos vazamentos no Brasil se posicionou, tristemente, como líder mundial em vazamentos de dados, com projeções alarmantes, indicando que até 2025 serão aproximadamente 7 bilhões de registros comprometidos. Este número astronômico não representa apenas estatísticas frias, mas sim uma vulnerabilidade estrutural que afeta desde cidadãos comuns até as mais altas esferas do poder, incluindo o Congresso Nacional e órgãos estratégicos do governo. Especialistas em cibersegurança apontam que o mercado clandestino de dados brasileiros na Dark Web cresceu 250% em apenas um ano, tornando-se um dos mais lucrativos globalmente. Hackers e grupos organizados consideram as informações do Brasil como alvos premium, devido à combinação fatal de sistemas desatualizados, práticas de segurança insuficientes e legislação ainda em amadurecimento. Um relatório confidencial da Polícia Federal, parcialmente vazado em 2024, indicava que credenciais de acesso de mais de 40 parlamentares foram negociadas em fóruns clandestinos. A cultura organizacional brasileira, frequentemente criticada por sua informalidade e pelo jeitinho, contribui significativamente para este cenário. Funcionários públicos e assessores parlamentares, rotineiramente, utilizam aplicativos de mensagens pessoais para tratar de assuntos oficiais, compartilham senhas entre equipes e acessam redes governamentais a partir de dispositivos pessoais não seguros. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revelou que 72% dos órgãos federais não implementaram completamente os protocolos básicos de segurança digital recomendados internacionalmente. Particularmente preocupante é a crescente sofisticação dos ataques. Não se trata mais apenas de falhas técnicas exploradas por hackers solitários, mas de operações coordenadas que combinam engenharia social, corrupção de funcionários internos e exploração de vulnerabilidades tecnológicas. Grupos com interesses específicos, desde ativistas políticos até potências estrangeiras, têm demonstrado capacidade para obter acesso a informações altamente sensíveis, incluindo aquelas relacionadas a supostos contatos extraterrestres e fenômenos inexplicados, investigados por órgãos militares brasileiros. Congresso, Centro Nervoso dos Segredos Nacionais. Congresso Nacional, com suas duas casas legislativas, representa não apenas o coração democrático do Brasil, mas também um repositório crítico de informações sensíveis que podem comprometer a soberania nacional. Diferentemente do que muitos cidadãos imaginam, deputados e senadores têm acesso privilegiado a documentos classificados que raramente chegam ao conhecimento público. Comissões específicas, como a de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a de Segurança Pública, frequentemente recebem briefings confidenciais de órgãos militares e de inteligência, incluindo dados sobre incursões aéreas não identificadas em espaço brasileiro. Os protocolos de sigilo no Congresso são notoriamente rígidos no papel, mas frequentemente negligenciados na prática. Documentos classificados devem ser consultados em salas específicas, com controle de acesso, sem possibilidade de fotocópias ou registros digitais. No entanto, investigações internas revelaram que em 2023 houve 37 violações documentadas desses procedimentos, sendo que 12 delas resultaram em vazamentos parciais para a imprensa ou redes sociais. Parlamentares representam alvos prioritários para grupos interessados em informações privilegiadas. Sua posição estratégica, combinada com o acesso a dados confidenciais e a proteção de imunidades parlamentares, cria um cenário particularmente atraente
para operações de influência e espionagem. Serviços de inteligência brasileiros detectaram somente em 2024 mais de 200 tentativas sofisticadas de phishing direcionadas especificamente a membros do Congresso, com taxas de sucesso alarmantes próximas a 30%. Vulnerabilidades do Congresso uso indiscriminado de dispositivos pessoais para comunicações oficiais, assessores parlamentares, sem verificação adequada de antecedentes, sistemas de TI desatualizados e com manutenção insuficiente, ausência de treinamento sistemático em segurança da informação-alvos, prioritários presidentes de comissões estratégicas com acesso a informações classificadas, relatores de CPIs e projetos sensíveis relacionados à segurança nacional membros da mesa, diretora com acesso ampliado a documentos sigilosos parlamentares, com histórico de interesse em temas ufológicos, consequências, documentadas vazamentos, que comprometeram operações de inteligência em curso exposição de testemunhas protegidas. Em investigações sensíveis comprometimento de negociações diplomáticas, estratégicas, divulgação não autorizada de relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados. A questão se torna ainda mais complexa quando se trata especificamente de documentos relacionados a fenômenos inexplicados e supostos contatos extraterrestres. Diferentemente de outros temas de segurança nacional, onde há consenso sobre a necessidade de sigilo, o tema ufológico divide parlamentares. Um grupo crescente defende a transparência total, argumentando que o conhecimento sobre possíveis contatos extraterrestres seria um direito da humanidade, enquanto outros mantêm a posição tradicional de que tais revelações poderiam causar pânico social ou comprometer tecnologias militares sensíveis. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. A explosão dos vazamentos recentes ao Brasil enfrenta uma escalada sem precedentes no número e na gravidade dos vazamentos de dados, com um aumento vertiginoso de 340% apenas em 2024, segundo o relatório anual do Centro Nacional de Segurança Cibernética. Este fenômeno não apenas afeta cidadãos comuns, mas penetra profundamente nas estruturas do poder, comprometendo informações classificadas que circulam no Congresso Nacional e em órgãos estratégicos de governo. No primeiro trimestre de 2024, foram documentadas exposições que comprometeram mais de 5 milhões de contas governamentais, incluindo credenciais de sistemas internos do Legislativo. Um incidente particularmente grave, conhecido nos círculos de segurança como Operação Luminária, resultou no comprometimento de servidores contendo comunicações entre parlamentares e agências de inteligência sobre eventos aéreos não identificados registrados em espaço aéreo brasileiro. Especialistas em segurança da informação atribuem esta explosão de vazamentos a múltiplos fatores convergentes. O primeiro deles é a sofisticação crescente dos ataques, que evoluíram de simples tentativas de phishing para operações coordenadas de engenharia social, combinadas com exploração de vulnerabilidades Zero Day. O segundo fator é a adoção acelerada de tecnologias digitais sem a correspondente implementação de protocolos de segurança adequados, especialmente durante o período pós-pandemia, quando o trabalho remoto se tornou comum mesmo para funções sensíveis do governo. Particularmente preocupante é o crescimento de 433% nos chamados vazamentos internos, insider threats, onde funcionários com acesso legítimo a informações sigilosas deliberadamente as compartilham com terceiros. Investigações em andamento pela Polícia Federal identificaram ao menos 3 redes de servidores públicos e assessores parlamentares que sistematicamente extraíam documentos classificados, incluindo aqueles relacionados a fenômenos aéreos não identificados, em troca de compensações financeiras ou por motivações ideológicas. O impacto destes vazamentos vai muito além da simples exposição de dados. Documentos internos da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN,
indicam que pelo menos 7 operações de contra-espionagem foram comprometidas, devido a vazamentos originados no Congresso. Adicionalmente, diálogos diplomáticos sensíveis com países vizinhos sobre incidentes aéreos não convencionais em regiões de fronteira foram prejudicados após a publicação não autorizada de correspondências classificadas. Engajamento parlamentar. Audiências e projetos sobre ETS nos últimos 3 anos, o Congresso Nacional testemunhou um crescimento exponencial no engajamento parlamentar com questões relacionadas a fenômenos extraterrestres, UFOs, agora oficialmente designados como UAPs, fenômenos aéreos não identificados, e possíveis contatos alienígenas. O que antes era considerado um tema marginal, frequentemente alvo de chacota nos corredores do poder, hoje ocupa espaço significativo na agenda legislativa, com a criação de uma comissão especial dedicada a assuntos classificados de natureza não convencional. Esta comissão, estabelecida formalmente em março de 2023, após intenso lobby de grupos ufológicos e cidadãos interessados, já realizou 14 audiências públicas com a participação de militares reformados, cientistas, pesquisadores independentes e testemunhas de avistamentos significativos. O deputado Ricardo Martins, fictício, presidente da comissão, destacou que o volume de relatos consistentes e documentados que recebemos de todas as regiões do país não pode mais ser ignorado pelas autoridades brasileiras. Paralelamente, as audiências tramitam atualmente no Congresso 17 projetos de lei relacionados direta ou indiretamente à questão dos UAPs. Entre os mais significativos está o PL 3427/2023, que propõe a criação de um repositório nacional de dados sobre fenômenos aéreos não identificados, com contribuições obrigatórias das Forças Armadas, controle de tráfego aéreo e relatos validados de civis. Outro projeto importante é o PL 5118/2024, que busca estabelecer protocolos oficiais para o tratamento de possíveis evidências de contato extraterrestre, definindo responsabilidades institucionais e procedimentos para preservação e análise científica. Audiência com pilotos da FAB-3. Pilotos da Força Aérea Brasileira relataram encontros com objetos aéreos que demonstravam capacidades tecnológicas muito além das aeronaves conhecidas, incluindo acelerações instantâneas e manobras impossíveis para veículos tripulados convencionais. Testemunhos de militares reformados, ex-comandantes de unidades estratégicas, apresentaram documentação sobre protocolos de sigilo que foram aplicados a ocorrências envolvendo objetos não identificados próximos a instalações sensíveis. Delegação internacional, representantes de comissões similares do Chile, Argentina e Peru participaram de sessão conjunta para discutir a possibilidade de criação de um observatório sul-americano de fenômenos aéreos anômalos. Sessão de análise científica. Pesquisadores de universidades federais apresentaram metodologias para investigação e catalogação científica de ocorrências, buscando retirar o estigma do tema e estabelecer critérios acadêmicos rigorosos. A demanda por maior transparência encontra resistência em setores do governo ligados à segurança nacional. Documentos vazados indicam que a ABIN e o Comando da Aeronáutica têm sistematicamente classificado como sigilosos relatórios detalhados sobre incursões de objetos não identificados no espaço aéreo brasileiro, particularmente aqueles detectados por radares militares e sistemas de vigilância em áreas estratégicas como a Amazônia e instalações nucleares. O papel da inteligência e a polêmica das informações sensíveis. Comunidade de inteligência brasileira enfrenta um dilema sem precedentes diante do aumento expressivo de vazamentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, principal órgão responsável pela proteção de informações estratégicas do Estado, tem dedicado uma divisão específica para monitorar o fluxo de dados sensíveis que escapam do controle oficial, especialmente aqueles relacionados a incidentes catalogados como anomalias aeroespaciais de origem indeterminada,
Documentos internos obtidos por jornalistas investigativos revelam que a ABIN mantém, desde 2018, um protocolo denominado Operação Prisma, dedicado exclusivamente à contenção de vazamentos sobre eventos que poderiam ser interpretados como evidências de atividade extraterrestre. Este protocolo inclui o monitoramento de comunicações de parlamentares conhecidos por seu interesse no tema, bem como a infiltração em grupos de pesquisa ufológica civil para avaliar possíveis conexões com fontes oficiais. Um aspecto particularmente controverso é o conflito jurisdicional entre a Polícia Federal e os órgãos de inteligência quanto ao tratamento de vazamentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Enquanto a PF defende uma abordagem mais transparente, argumentando que muitos desses incidentes não representam ameaças reais à segurança nacional, a ABIN e setores das Forças Armadas sustentam que qualquer divulgação pode comprometer capacidades de monitoramento aeroespacial e revelar limitações dos sistemas de defesa brasileiros. Posição da ABIN defende: classificação máxima para todos os registros de fenômenos aéreos não identificados. Argumenta que divulgações podem causar pânico social e desestabilização. Sustenta que potências estrangeiras podem usar o tema para testar respostas brasileiras. Monitora ativamente grupos civis interessados no assunto. Posição da Polícia Federal propõe desclassificação gradual de casos antigos, já resolvidos. Defende investigação criminal de vazamentos realmente sensíveis. Argumenta que maior transparência reduziria teorias conspiratórias. Sugere parceria com pesquisadores civis qualificados. Um caso emblemático desta tensão institucional ocorreu em novembro de 2023, quando a Polícia Federal concluiu que um suposto vazamento contendo imagens de objetos não identificados, capturadas por caças da FAB, não constituía crime contra a segurança nacional. A ABIN e o Comando da Aeronáutica protestaram formalmente, argumentando que a decisão comprometia metodologias de vigilância aeroespacial. O impasse chegou ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não se pronunciou definitivamente sobre os limites do sigilo em casos desta natureza. Especialistas em segurança pública, como o professor Marcos Silveira, da Universidade de Brasília, alertam para os riscos desta polarização. Quando órgãos de segurança divergem publicamente sobre o tratamento de informações sensíveis, criam-se espaços para manipulação política e exploração por atores mal intencionados. O ideal seria uma política unificada de tratamento dessas informações, com critérios claros sobre o que realmente merece sigilo e o que pode ser compartilhado com a sociedade sem prejuízo ao Estado brasileiro. Vazamentos e crises diplomáticas. Brasil tem enfrentado crescentes tensões diplomáticas em decorrência de vazamentos relacionados a operações secretas e, surpreendentemente, a registros de fenômenos aéreos não identificados em regiões de fronteira. O caso mais emblemático, que provocou uma crise sem precedentes nas relações com o Paraguai, ficou conhecido como Incidente Itaipu e ilustra perfeitamente como informações sensíveis, quando expostas sem o devido contexto, podem desestabilizar alianças estratégicas construídas ao longo de décadas. Em agosto de 2023, documentos classificados da Força Aérea Brasileira, relatando detecções de anomalias aeroespaciais sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, foram publicados em um portal de notícias após vazamento atribuído a um assessor parlamentar da Comissão de Relações Exteriores. Os documentos datados de 2019 a 2022 descreviam com precisão técnica diversos episódios em que objetos voadores não identificados foram detectados por sistemas de radar e observados por equipes de segurança, permanecendo sobre áreas sensíveis da usina, por períodos que variavam de minutos a horas. A crise se instalou não pelo conteúdo ufológico em si, mas porque os relatórios revelavam que autoridades brasileiras haviam ocultado estes incidentes dos parceiros paraguaios, violando acordos bilaterais que exigem transparência total em questões de segurança
relacionadas à hidrelétrica binacional. O governo do Paraguai reagiu com indignação, convocando o embaixador brasileiro para explicações formais e ameaçando revisar os termos do Tratado de Itaipu, fundamental para o abastecimento energético brasileiro. Agosto 2023, vazamento dos documentos classificados sobre anomalias aeroespaciais em Itaipu. Setembro 2023, convocação do embaixador brasileiro e nota de protesto formal do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Outubro 2023, suspensão temporária das reuniões da Comissão Técnica Binacional e ameaças de revisão do Tratado Energético. Dezembro 2023, estabelecimento de protocolo conjunto para monitoramento e comunicação de fenômenos aéreos anômalos na região. Março 2024, normalização das relações, após compensações diplomáticas e compromisso brasileiro de transparência total. Além do caso Itaipu, vazamentos menores, mas igualmente problemáticos, afetaram relações com outros países da região. Documentos internos do Ministério da Defesa sobre exercícios militares conjuntos na Amazônia, que mencionavam protocolos para registro de fenômenos aéreos não identificados, foram divulgados sem autorização, causando embaraço com Colômbia e Peru, que não haviam sido informados sobre estes aspectos específicos das operações. O impacto dos vazamentos na segurança nacional. Os vazamentos sistemáticos de informações classificadas representam uma ameaça multidimensional à segurança nacional brasileira, com repercussões que transcendem a mera exposição de dados. Quando documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados são divulgados sem o devido contexto e controle, comprometem-se não apenas operações de inteligência em andamento, mas também a própria capacidade do Estado brasileiro de responder a incursões não autorizadas em seu espaço aéreo, sejam elas de origem convencional ou não. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República elaborou, em janeiro de 2024, um relatório confidencial avaliando o impacto cumulativo dos vazamentos ocorridos entre 2020 e 2023. O documento, parcialmente acessado para esta investigação, indica que pelo menos 17 operações de contra-espionagem foram comprometidas devido à exposição não autorizada de metodologias, capacidades técnicas e limitações dos sistemas de monitoramento aeroespacial brasileiros. Particularmente alarmante é a constatação de que potências estrangeiras têm explorado ativamente as informações vazadas para mapear vulnerabilidades nas defesas brasileiras. Análises técnicas realizadas pelo Centro de Defesa Cibernética do Exército identificaram tentativas sistemáticas de correlacionar dados expostos sobre detecções de objetos não identificados com as capacidades de resposta e monitoramento das Forças Armadas em regiões estratégicas como a Amazônia, o Atlântico Sul e áreas próximas a instalações nucleares. Vulnerabilidade, operacional exposição de procedimentos padrão e limitações técnicas dos sistemas de defesa aeroespacial, permitindo que adversários identifiquem pontos cegos e janelas de oportunidade para atividades hostis. Deterioração de alianças, comprometimento de acordos de compartilhamento de inteligência com parceiros internacionais que se tornam hesitantes em fornecer informações sensíveis após vazamentos recorrentes. Exposição tecnológica, revelação de capacidades de monitoramento e detecção que deveriam permanecer confidenciais, incluindo tecnologias desenvolvidas especificamente para a identificação de anomalias aeroespaciais. Fragilização institucional, erosão da confiança entre órgãos de segurança e defesa, criando silos de informação que prejudicam a resposta coordenada a ameaças reais. O general Rodrigo Mendes, nome fictício, ex-diretor de inteligência estratégica do Ministério da Defesa, declarou em depoimento reservado à Comissão de Segurança Nacional: quando documentos sobre fenômenos aéreos não identificados vazam, o dano vai muito além da mera especulação sobre vida extraterrestre. Estamos revelando inadvertidamente nossa arquitetura de defesa aeroespacial, expondo áreas de interesse prioritário e, principalmente,
divulgando nossas limitações técnicas para detectar e responder a incursões não convencionais. O poder político dos segredos. Quem controla a informação? A disputa pelo controle de informações classificadas, especialmente aquelas relacionadas a fenômenos extraordinários, como possíveis evidências de presença extraterrestre, transformou-se em uma nova fronteira do poder político no Brasil. Esta batalha silenciosa transcende as divisões partidárias tradicionais, criando alinhamentos inusitados entre parlamentares teoricamente adversários que compartilham o interesse em acessar e, potencialmente, instrumentalizar tais conhecimentos. No centro deste embate está o conflito institucional entre o Congresso Nacional, que reivindica o direito constitucional de fiscalizar todos os atos do Executivo, e os órgãos federais de segurança e inteligência, que defendem a manutenção de certos segredos como imperativo para a proteção do Estado. Desde 2021, pelo menos 27 requerimentos formais de acesso a documentos classificados sobre fenômenos aéreos não identificados foram apresentados por parlamentares, com resultados variados que refletem mais as dinâmicas de poder momentâneas do que critérios objetivos de segurança nacional. A politização deste tema ganhou contornos evidentes durante a CPI da desinformação, quando documentos parcialmente vazados sobre investigações militares de fenômenos aéreos não identificados foram utilizados por diferentes grupos políticos para atacar adversários. Um senador da oposição chegou a acusar o governo de esconder do povo brasileiro evidências de contatos extraterrestres por temer o impacto nas estruturas de poder estabelecidas, enquanto aliados governistas contra-atacaram sugerindo que a oposição buscava criar pânico social para desestabilizar as instituições democráticas. Classificação: órgãos de segurança e militares classificam informações como sigilosas, frequentemente com critérios excessivamente amplos, e prazos máximos de sigilo contestação parlamentares e grupos da sociedade civil questionam a classificação, exigindo transparência através de requerimentos formais e ações judiciais, arbitragem. Comissões mistas, tribunais ou autoridades independentes avaliam a legitimidade do sigilo, frequentemente em processos demorados e opacos, vazamento diante da lentidão dos canais oficiais. Atores internos filtram informações seletivamente. Frequentemente com motivações políticas, analistas políticos identificam um padrão preocupante nesta dinâmica: o uso estratégico de vazamentos controlados para testar reações públicas ou deslegitimar adversários. O professor Carlos Eduardo Martins, da Fundação Getúlio Vargas, observa que a informação sobre fenômenos inexplicados como o APIS tornou-se uma nova moeda de poder político, com a peculiaridade de transcender as tradicionais divisões ideológicas. Vemos conservadores e progressistas igualmente interessados no tema, cada grupo buscando enquadrar as revelações dentro de suas respectivas narrativas sobre a sociedade e o papel do Estado. Vazamentos propositais. As teorias de manipulação político-midiática. Um aspecto particularmente controverso da crescente onda de vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres no Brasil é a suspeita, cada vez mais fundamentada, de que parte significativa dessas exposições não acontece por falhas de segurança, mas por ações deliberadas e estratégicas. Analistas de inteligência e especialistas em comunicação política têm identificado padrões sugestivos de operações coordenadas de influência, onde informações cuidadosamente selecionadas são liberadas em momentos politicamente oportunos. O professor Antônio Carlos Figueiredo, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, conduziu uma análise temporal correlacionando grandes vazamentos sobre o APIS, fenômenos aéreos não identificados, com crises políticas significativas entre 2020 e 2024. Sua pesquisa, publicada na Revista Brasileira de Estudos Estratégicos, identificou que 73% dos vazamentos de alto impacto ocorreram dentro de uma janela de 72 horas após escândalos governamentais
ou momentos de tensão institucional aguda. O timing destes vazamentos dificilmente pode ser atribuído ao acaso, argumenta Figueiredo. Observamos um padrão consistente onde revelações sobre fenômenos inexplicados ganham destaque justamente quando a atenção pública precisaria estar focada em questões politicamente sensíveis, como denúncias de corrupção ou votações controversas no Congresso. É o que chamamos de cortina de fumaça cósmica, uma técnica sofisticada de desvio de atenção pública. Identificação de momento crítico, monitoramento de crises iminentes que possam prejudicar interesses específicos, seleção de conteúdo, impactante escolha de informações suficientemente sensacionais para capturar a atenção midiática, vazamento por fonte anônima, disseminação através de canais que protejam a identidade dos verdadeiros atores, amplificação coordenada, ativação de redes de influência para maximizar o impacto e duração do desvio de atenção. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Esta hipótese ganhou força quando documentos internos de um importante partido político, obtidos por jornalistas investigativos em 2023, revelaram a existência de um comitê de gestão de narrativas que explicitamente discutia a utilização de temas de fascínio público, como extraterrestres e fenômenos paranormais para neutralizar ciclos negativos de notícias. O documento mencionava especificamente a capitalização do interesse crescente em UAPs, como ferramenta eficaz de redirecionamento da atenção midiática. Os vazadores e a rede de interesses ocultos por trás da crescente onda de vazamentos relacionados a documentos classificados sobre fenômenos extraterrestres, opera uma complexa rede de atores com motivações diversas, formando um ecossistema clandestino que desafia as fronteiras tradicionais entre whistleblowers legítimos, operadores políticos e agentes de influência estrangeira. Investigações conduzidas pela Polícia Federal e por jornalistas investigativos independentes têm revelado gradualmente os contornos desta estrutura, que se estende dos corredores do Congresso Nacional até comunidades virtuais encriptadas. No núcleo desta rede, encontram-se figuras internas do próprio aparato estatal, assessores parlamentares com acesso privilegiado, funcionários de carreira de órgãos de inteligência e militares descontentes com políticas de sigilo. Um levantamento confidencial realizado pelo Gabinete de Segurança Institucional identificou que aproximadamente 68% dos vazamentos significativos nos últimos 2 anos tiveram origem em pessoas com credenciais de segurança válidas e acesso legítimo às informações divulgadas. Particularmente intrigante é a atuação de ex-integrantes de órgãos de inteligência que mantêm conexões tanto com parlamentares quanto com organizações privadas interessadas no tema ufológico. O caso mais emblemático envolve um ex-analista da ABIN, identificado apenas como fonte alfa em relatórios internos, que teria sido responsável por ao menos 7 vazamentos significativos de documentos relacionados a investigações militares de fenômenos aéreos não identificados na região amazônica. Suas motivações, segundo fontes próximas à investigação, combinavam insatisfação com políticas institucionais, convicções pessoais sobre o direito público à verdade e compensações financeiras substanciais. Vazador interno funcionário ou assessor com acesso direto a documentos classificados, intermediário funcionário ou consultor que facilita a conexão com interessados externos, financiador, grupos privados, institutos ou indivíduos com recursos para adquirir informações sensíveis, amplificador, jornalistas, influenciadores ou plataformas que disseminam o conteúdo. Vazado 1, aspecto preocupante, revelado por investigações recentes, é a crescente profissionalização do mercado de vazamentos, com o surgimento de brokers de informação, indivíduos que não necessariamente têm acesso direto aos documentos, mas possuem as conexões necessárias para adquiri-los e revendê-los a interessados. Um destes operadores
preso em março de 2024, após uma operação conjunta da PF e da ABIN, mantinha uma tabela de preços diferenciados para diferentes categorias de informação classificada, com valores particularmente elevados para documentos relacionados a incidentes aeroespaciais não convencionais e protocolos de primeiro contato. Reação do Congresso, comissões e CPIs diante da escalada de vazamentos relacionados a temas sensíveis. O Congresso Nacional tem oscilado entre posições aparentemente contraditórias. Por um lado, demandando maior transparência sobre fenômenos aéreos não identificados e, por outro, investigando e tentando conter os próprios vazamentos, que trazem estas informações a público. Esta dualidade reflete as tensões institucionais e políticas que permeiam o tratamento de informações classificadas em uma democracia ainda em consolidação. Em resposta à crescente pressão pública e midiática, o Senado Federal instaurou, em outubro de 2023, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Segredos Oficiais e Fenômenos Não Convencionais, CPMI-SUFNC. Com composição multipartidária e poderes de investigação judicial, a comissão recebeu o mandato formal de investigar as circunstâncias, responsabilidades e impactos dos vazamentos sistemáticos de informações classificadas relacionadas a fenômenos aeroespaciais não identificados, bem como avaliar a adequação das políticas de sigilo e transparência sobre o tema. Os trabalhos da CPMI-SUFNC têm sido marcados por intensas disputas políticas e momentos de grande repercussão nacional. Um dos pontos mais controversos foi o depoimento do ex-comandante da Força Aérea Brasileira, que confirmou sob juramento a existência de uma unidade especializada dedicada à investigação de incursões aeroespaciais de origem indeterminada em espaço aéreo brasileiro desde 1986. Sua revelação de que alguns casos permanecem completamente inexplicados, mesmo após análise técnica rigorosa, gerou manchetes em todo o país e intensificou a pressão por maior transparência. Subcomissão de vazamentos focada em identificar as fontes e métodos utilizados para obter e disseminar documentos classificados, com ênfase em vulnerabilidades internas e externas. Subcomissão de revisão de sigilo, responsável por avaliar os critérios de classificação aplicados a documentos relacionados a UAPs e propor novas diretrizes balanceando segurança nacional e direito à informação. Subcomissão de cooperação internacional encarregada de analisar como outros países democráticos lidam com o tema e propor acordos para compartilhamento de informações sobre fenômenos transnacionais. Subcomissão de audiências públicas dedica-se a coletar testemunhos de militares, cientistas, pesquisadores independentes e cidadãos com relatos relevantes sobre encontros inexplicados. Paralelamente à CPMI, a Câmara dos Deputados estabeleceu uma comissão especial permanente sobre fenômenos aeroespaciais não convencionais, tornando-se o primeiro parlamento sul-americano com um órgão formal dedicado exclusivamente ao tema. A comissão, composta por 23 deputados titulares e igual número de suplentes, tem realizado audiências regulares com especialistas civis e militares, bem como análises de documentação anteriormente classificada que foi liberada ou vazada. O papel da mídia e da internet na amplificação dos vazamentos. A relação entre vazamentos de informações sensíveis e sua disseminação midiática transformou-se radicalmente na era digital, criando um ecossistema complexo onde jornalismo investigativo, sensacionalismo comercial e desinformação deliberada frequentemente se entrelaçam. No caso específico de documentos relacionados a fenômenos extraterrestres, esta dinâmica ganha contornos ainda mais dramáticos devido ao fascínio inerente ao tema e seu potencial para gerar engajamento massivo. Os grandes veículos de comunicação brasileiros têm adotado posturas diversas diante dos vazamentos relacionados a UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Alguns, como o jornal Folha de São Paulo e a revista Piauí, têm priorizado uma abordagem cautelosa,
submetendo documentos vazados a verificações rigorosas e contextualizando as informações com análises de especialistas independentes. Em News, Contraste, outros veículos optam por uma cobertura mais sensacionalista, destacando elementos que sugerem intervenção extraterrestre sem o devido escrutínio crítico. Um estudo realizado pelo Observatório da Imprensa, em parceria com o Departamento de Comunicação da UFMG, analisou 237 reportagens sobre vazamentos relacionados ao UAPs, publicadas entre 2021 e 2024. Os resultados revelaram que apenas 31% das matérias incluíam verificação independente da autenticidade dos documentos, enquanto 64% reproduziam as informações sem questionamento crítico. Mais preocupante ainda, 47% das manchetes sugeriam conclusões sensacionalistas que não encontravam respaldo no próprio conteúdo dos documentos vazados. As redes sociais e plataformas de mensageria instantânea amplificam exponencialmente o alcance dos vazamentos, frequentemente distorcendo seu conteúdo no processo. Análises da empresa de monitoramento digital, NetSonda, identificaram que um único documento vazado sobre avistamentos de UAPs na Amazônia gerou mais de 17 milhões de interações em plataformas digitais em apenas 72 horas. Mais significativo ainda, à medida que o conteúdo se propagava, ocorria uma transformação gradual da narrativa. O que originalmente era um relatório técnico sobre fenômenos aéreos não identificados transformou-se em prova definitiva de contato extraterrestre após sucessivos compartilhamentos. A sociedade brasileira e o fascínio pelos ETSO-Brasil desenvolveu uma relação peculiar e profunda com o tema extraterrestre, combinando elementos de religiosidade sincrética, influência da cultura pop global e uma rica tradição de relatos e avistamentos documentados. Esta fascinação transcende classes sociais e regiões geográficas, criando um terreno fértil para o impacto cultural e social dos vazamentos relacionados a UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Desde 2010, o país testemunhou um crescimento impressionante do chamado ufoturismo, turismo focado em regiões com histórico de avistamentos ou fenômenos inexplicados. Destinos como Varginha, MG, palco do famoso caso ET de Varginha em 1996, e Colares, PA, onde ocorreu a Operação Prato na década de 1970, transformaram estes eventos em patrimônio cultural e atração turística. Dados da Associação Brasileira de Turismo Alternativo indicam que mais de 500 mil brasileiros participaram de alguma forma de turismo ufológico em 2023, movimentando aproximadamente 78 milhões na economia local dessas regiões. Paralelamente, as comunidades ufológicas virtuais e presenciais multiplicaram-se exponencialmente. O Brasil abriga atualmente mais de 300 grupos organizados dedicados ao estudo e discussão de fenômenos extraterrestres, reunindo desde céticos, metodológicos até fervorosos crentes em contatos alienígenas. O maior destes grupos, a Rede Brasileira de Pesquisadores Ufológicos, RBPU, conta com mais de 70 mil membros ativos em suas plataformas digitais e realiza congressos anuais que atraem milhares de participantes. Curiosidade científica: 42% dos interessados em ufologia no Brasil afirmam buscar compreensão científica dos fenômenos, com ênfase em evidências verificáveis e metodologias rigorosas. Motivação espiritual: 29% associam o tema a questões espirituais ou religiosas, integrando a possibilidade de vida extraterrestre às suas crenças sobre a origem e propósito da existência humana. Desconfiança institucional: 17% são motivados, principalmente pela desconfiança em relação às versões oficiais, vendo o tema como símbolo de ocultação governamental e controle informacional. Entretenimento cultural: 12% aproximam-se do tema primariamente por seu aspecto cultural e de entretenimento, influenciados por filmes, séries e outras expressões artísticas. Precedentes históricos:
casos de vazamentos globais sobre ETs vazamentos de informações governamentais relacionados a fenômenos extraterrestres não constituem uma novidade exclusivamente brasileira. Ao longo das últimas décadas, diversos países enfrentaram situações semelhantes, com impactos variados em suas instituições e na percepção pública. Analisar estes precedentes históricos oferece perspectivas valiosas sobre os possíveis desdobramentos do caso brasileiro atual. O caso Roswell, ocorrido nos Estados Unidos em 1947, representa talvez o mais emblemático e duradouro exemplo de como informações classificadas sobre fenômenos não identificados podem transcender décadas e fronteiras culturais. O que começou como um comunicado oficial da Força Aérea Americana sobre a recuperação de um disco voador, rapidamente retificado para balão meteorológico, transformou-se em um dos pilares da ufologia mundial após sucessivos vazamentos de documentos e testemunhos de militares aposentados nas décadas seguintes. Em contraste com Roswell, o caso Wikileaks de 2010 demonstrou o potencial disruptivo dos vazamentos massivos na era digital. Embora representasse apenas uma pequena fração do material divulgado por Julian Assange, os telegramas diplomáticos americanos contendo referências a observações não identificadas e protocolos para eventuais primeiros contatos repercutiram intensamente na mídia global. O episódio ilustrou como mesmo informações relativamente periféricas sobre o tema extraterrestre podem ganhar destaque desproporcional quando extraídas de documentos autênticos. Caso Roswell, 1947, vazamentos graduais ao longo de décadas, transformação em mito cultural duradouro. Documentos oficiais contraditórios. Culminou em investigação formal do Congresso americano, gerou indústria turística local bilionária. Wikileaks, 2010. Vazamento massivo e simultâneo repercussão intensa, mas efêmera documentos. Autênticos com informações limitadas. Foco em canais diplomáticos e discussões internas. Provocou reformas em protocolos de segurança. Programa AATIP, 2017. Revelação oficial pelo Pentágono. Liberação gradual de vídeos militares. Legitimação. Do tema em círculos acadêmicos abordagem científica e focada em segurança nacional. Culminou em audiências no Congresso americano. Mais recentemente, a revelação do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP, do Pentágono em 2017, demonstrou como vazamentos estratégicos podem eventualmente levar a mudanças nas políticas oficiais. O que começou com vazamentos seletivos para o New York Times evoluiu para um reconhecimento institucional e, posteriormente, para audiências formais no Congresso americano e a criação de um escritório permanente para investigação de fenômenos aéreos não identificados. A experiência britânica oferece outro paralelo interessante. Entre 2008 e 2013, o Ministério da Defesa do Reino Unido liberou gradualmente seu arquivo completo de arquivos OVNI, após anos de pressão baseada em vazamentos parciais. Esta estratégia de transparência controlada foi inicialmente criticada por ufólogos como insuficiente, mas posteriormente reconhecida como um modelo equilibrado que satisfez tanto a demanda pública por informação quanto as necessidades de segurança nacional. Vazamentos de dados digitais. O novo campo de batalha, a natureza dos vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres, mudou drasticamente com a revolução digital. Se antes o acesso a documentos físicos classificados representava o principal desafio para interessados no tema, hoje a exposição de bancos de dados digitais inteiros, incluindo metadados, comunicações internas e material multimídia, representa um novo patamar de vulnerabilidade institucional e riqueza informacional para pesquisadores e entusiastas. As projeções para 2025 são particularmente alarmantes para o Brasil. Segundo o relatório da empresa de cibersegurança DataShield, o país deverá atingir a marca de 7 bilhões de cookies e registros digitais expostos na Dark Web, incluindo credenciais de acesso a sistemas governamentais estratégicos. Esta vulnerabilidade sistêmica
Afeta diretamente órgãos que lidam com informações sensíveis sobre monitoramento aeroespacial e investigações de fenômenos não convencionais. Um aspecto particularmente preocupante deste cenário é a sofisticação crescente das técnicas de extração e análise de dados. Se anteriormente os vazamentos tendiam a ser documentos isolados, hoje observa-se o fenômeno da mineração correlacional, técnica onde hackers e analistas independentes cruzam informações de múltiplas fontes vazadas para construir narrativas e revelações que nenhum documento individual conteria. Esta metodologia tem sido particularmente impactante no campo ufológico, onde fragmentos aparentemente desconexos de relatórios militares, comunicações diplomáticas e registros de controle de tráfego aéreo são combinados para revelar padrões de ocorrências e respostas institucionais. O mercado clandestino de dados sobre UAPs, fenômenos aéreos não identificados, cresceu exponencialmente na Dark Web brasileira. Uma investigação conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal identificou fóruns especializados, onde documentos classificados são avaliados e comercializados por valores que variam de 5 mil a 180 mil, dependendo do nível de classificação, origem institucional e potencial impacto midiático. Um operador destes fóruns, que aceitou falar anonimamente a jornalistas investigativos, revelou que documentos relacionados a avistamentos militares confirmados são os mais valorizados, especialmente quando incluem metadados verificáveis e registros técnicos que comprovam sua autenticidade. Estratégias de combate aos vazamentos no Congresso. Diante da escalada de vazamentos, que comprometem tanto a segurança nacional quanto a integridade institucional do Legislativo, o Congresso Nacional tem implementado uma série de medidas técnicas, procedimentais e legislativas para conter o problema. Estas iniciativas enfrentam o duplo desafio de proteger informações verdadeiramente sensíveis, sem obstruir a transparência democrática e o acesso legítimo à informação pública. No campo tecnológico, a Diretoria de Tecnologia da Informação do Senado Federal implementou em 2023 o Programa de Contenção Digital PCD, um conjunto de protocolos de segurança inspirados em sistemas utilizados por parlamentos de países com alto índice de desenvolvimento digital, como Estônia e Coreia do Sul. O programa inclui a compartimentalização rigorosa de dados sensíveis, sistemas de detecção de comportamento anômalo de usuários e a implementação de marcas d'água digitais que permitem rastrear a origem de documentos eventualmente vazados. Paralelamente, a Câmara dos Deputados adotou o sistema Cofre Digital, que registra e autentica todos os acessos a documentos classificados, gerando logs criptografados que permitem identificar precisamente quem acessou qual informação e quando. Este sistema foi especificamente adaptado para lidar com documentos relacionados a fenômenos aeroespaciais não identificados, após constatação de que esta categoria representava 28% dos vazamentos registrados entre 2021 e 2023. Segmentação. De acesso e implementação de níveis graduados de acesso baseados no princípio de necessidade de conhecimento, limitando a exposição de informações completas, mesmo para usuários autorizados. Verificação biométrica. Adoção de sistemas multimodais de autenticação biométrica para acesso a sistemas e salas seguras, incluindo reconhecimento facial, leitura de íris e verificação de padrões comportamentais. Redes segregadas. Criação de redes computacionais fisicamente isoladas, air-gapped, para manuseio de documentos de alta sensibilidade, sem qualquer conexão com sistemas acessíveis externamente. Monitoramento. Proativo implementação de sistemas de inteligência artificial para detecção em tempo real de tentativas de exfiltração de dados e padrões de acesso inconsistentes com o perfil normal de usuários. No âmbito legal, o Congresso tem trabalhado no aperfeiçoamento da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para abordar especificamente as vulnerabilidades relacionadas a informações de segurança nacional. O PL 4P 7882/2023
atualmente em tramitação, propõe a criação de uma categoria especial de proteção para dados de interesse estratégico nacional, DIEN, com penalidades significativamente aumentadas para vazamentos deliberados, incluindo penas de 4 a 8 anos de reclusão e inelegibilidade permanente para cargos públicos. Uma inovação particularmente relevante é a proposta de criar um protocolo de transparência gradual para documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Este protocolo, inspirado em modelos adotados pelo Chile e Uruguai, estabeleceria critérios objetivos para a desclassificação progressiva de informações historicamente sensíveis, mas que não representam ameaças atuais à segurança nacional. A transparência controlada e programada é a melhor defesa contra vazamentos descontextualizados, argumenta o deputado Marcos Silveira, autor da proposta. Vulnerabilidades, engenharia social e infiltração de influenciadores. Enquanto grande parte das discussões sobre vazamentos concentra-se em vulnerabilidades tecnológicas e falhas de segurança digital, investigações recentes revelam que técnicas sofisticadas de engenharia social e a infiltração estratégica de influenciadores em círculos legislativos representam vetores de comprometimento ainda mais eficazes e difíceis de detectar. Estas abordagens, que exploram o elemento humano mais que falhas técnicas, têm se mostrado particularmente eficientes na obtenção de informações sensíveis sobre fenômenos extraterrestres. A engenharia social, definida como a manipulação psicológica para induzir pessoas a realizar ações ou divulgar informações confidenciais, evoluiu significativamente em sofisticação nos últimos anos. Relatórios reservados da Agência Brasileira de Inteligência documentam campanhas estruturadas, onde atores externos cultivam relacionamentos de longo prazo com assessores parlamentares e funcionários de comissões estratégicas, construindo gradualmente confiança e explorando vulnerabilidades pessoais ou profissionais. Um caso particularmente alarmante, detalhado em investigação da Polícia Federal em 2023, envolveu uma suposta pesquisadora acadêmica que, ao longo de 14 meses, estabeleceu-se como consultora informal de uma subcomissão parlamentar dedicada a fenômenos aeroespaciais. Utilizando credenciais acadêmicas falsificadas, mas convincentes, ela conseguiu acesso a documentos classificados e reuniões restritas, extraindo sistematicamente informações que posteriormente apareceram em fóruns especializados na Dark Web. Construção de persona, criação meticulosa de identidades falsas com credenciais verificáveis, estabelecimento de confiança, desenvolvimento gradual de relacionamentos com alvos estratégicos, exploração de vulnerabilidades, identificação e aproveitamento de necessidades ou fraquezas pessoais, obtenção de acesso, utilização da confiança estabelecida para acessar informações restritas, filtração discreta, extração de dados sem deixar evidências óbvias de comprometimento, operações paralelas, o risco de grupos secretos. Um dos aspectos mais perturbadores revelados por investigações recentes é a existência de estruturas paralelas de inteligência operando à margem dos marcos legais e do controle democrático. Estas organizações informais, frequentemente compostas por servidores públicos ativos e aposentados, militares da reserva e atores privados, estabelecem verdadeiros estados dentro do Estado, coletando, analisando e, em alguns casos, deliberadamente vazando informações sensíveis sobre fenômenos extraterrestres, de acordo com agendas próprias. O caso mais emblemático veio à tona em agosto de 2023, quando uma investigação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal identificou indícios de uma ABIN paralela, uma estrutura não oficial, que utilizava recursos, informações e metodologias da Agência Brasileira de Inteligência, mas operava sem supervisão legal e respondia a interesses específicos não alinhados necessariamente com políticas de Estado. Esta organização teria monitorado sistematicamente ocorrências de fenômenos aéreos não identificados em regiões estratégicas como a Amazônia
e instalações militares sensíveis, mantendo registros paralelos não submetidos aos controles oficiais. Ponto mais alarmante ainda foram as evidências de que esta estrutura paralela deliberadamente filtrava informações para determinados parlamentares e veículos de mídia, criando narrativas seletivas que serviam a objetivos políticos específicos. Um depoente protegido, identificado apenas como fonte delta nos autos do inquérito, afirmou que existia um cálculo preciso sobre quais informações liberar, quando e para quem, de modo a provocar reações específicas da opinião pública ou pressionar determinadas decisões dentro do governo. Recrutamento, seletivo cooptação de servidores, estrategicamente posicionados em diferentes órgãos, formando uma rede de informantes e operadores. Coleta, paralela utilização de recursos e acessos oficiais para obter dados que são desviados para repositórios não oficiais, fora do controle institucional. Análise direcionada. Processamento das informações segundo metodologias e objetivos próprios, frequentemente ignorando protocolos oficiais de verificação e contextualização. Vazamento, estratégico disseminação. Seletiva de informações para atores específicos, calibrada para produzir efeitos predeterminados no debate público ou em decisões políticas. A existência destas estruturas paralelas é particularmente problemática no contexto de informações sobre fenômenos extraterrestres, um tema que naturalmente existe na fronteira entre segurança nacional, curiosidade científica e fascínio público. O professor Roberto Amaral, especialista em estudos de inteligência da Universidade de Brasília, observa que temas envolvendo o APIS são ideais para operações paralelas, precisamente porque combinam elementos de segurança genuína com grande apelo público e baixa capacidade de verificação independente. Este é um espaço perfeito para atores que desejam manipular percepções sem enfrentar o escrutínio rigoroso que ocorreria em áreas mais convencionais. ETs nos documentos oficiais. O que já foi vazado no Brasil. Os vazamentos ocorridos nos últimos anos revelaram um volume surpreendente de documentação oficial brasileira relacionada a fenômenos aéreos não identificados, pintando um quadro mais complexo do que muitos imaginavam sobre o envolvimento de instituições nacionais com o tema. Embora estes documentos raramente ofereçam conclusões definitivas sobre a natureza dos fenômenos observados, eles demonstram inequivocamente um interesse oficial consistente e estruturado ao longo de décadas. Entre os materiais mais significativos estão os registros da chamada Operação Prato, uma investigação oficial da Força Aérea Brasileira conduzida em 1977 na região de Colares, no Pará. Documentos anteriormente classificados e agora disponíveis através de vazamentos incluem relatórios detalhados, fotografias e depoimentos de militares envolvidos na operação. Particularmente notáveis são os registros do capitão Wiran G. Holanda, comandante da operação, que documentou mais de 50 avistamentos de objetos aéreos não identificados com características de voo que desafiavam a tecnologia conhecida da época. Outro conjunto significativo de documentos vazados refere-se a um programa anteriormente não revelado do Comando da Aeronáutica, denominado Protocolo Grifo, aparentemente ativo entre 1996 e 2008. Os documentos indicam que este programa centralizava relatos de pilotos militares e civis sobre encontros com objetos não identificados em espaço aéreo brasileiro, aplicando metodologias científicas para análise e classificação. Particularmente relevante é um relatório de 2005 que afirma explicitamente que aproximadamente 18% dos casos analisados permanecem sem explicação convencional mesmo após investigação técnica exaustiva, constituindo o que o documento classifica como anomalias aeroespaciais genuínas. O mercado dos vazamentos. Quem ganha com isso? O fluxo constante de vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres não acontece no vácuo. Existe todo um ecossistema econômico que se beneficia e, em muitos casos,
ativamente incentiva a exposição de informações classificadas. Este mercado multifacetado envolve desde atores individuais motivados por ganhos financeiros imediatos até complexas estruturas corporativas que capitalizam indiretamente sobre o fascínio público com o tema. No nível mais básico, investigações da Polícia Federal revelaram a existência de uma economia subterrânea, onde documentos classificados são literalmente precificados e comercializados. Relatórios técnicos militares sobre incidentes de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, podem alcançar valores entre 30 mil reais e 150 mil reais na Dark Web, dependendo de sua atualidade, origem institucional e potencial impacto midiático. Um informante anônimo que atua como intermediário neste mercado revelou em depoimento protegido que documentos com registros visuais claros, especialmente vídeos de sistemas militares de vigilância, comandam os preços mais altos, frequentemente pagos em criptomoedas, para dificultar o rastreamento. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. Em um nível mais sofisticado, grupos econômicos com interesses específicos em setores aeroespaciais e de defesa frequentemente financiam operações de inteligência privada para obter informações classificadas sobre tecnologias não convencionais. Um relatório confidencial da Agência Brasileira de Inteligência, parcialmente vazado em 2023, identificou pelo menos 3 conglomerados industriais internacionais que mantinham equipes dedicadas à aquisição de conhecimento sensível sobre fenômenos aeroespaciais inexplicados, com investimentos anuais estimados em milhões de dólares. O setor de mídia e entretenimento representa talvez o maior beneficiário econômico dos vazamentos. Produções documentais sobre UFOs e extraterrestres estão entre as mais lucrativas nas plataformas de streaming, com orçamentos que frequentemente superam 10 milhões de dólares por produção. Uma análise da consultoria Media Insight identificou que conteúdos baseados em documentos governamentais vazados geram, em média, 35% mais engajamento e retenção de assinantes que produções baseadas apenas em testemunhos ou especulações. Este premium de autenticidade transforma vazamentos em commodities extremamente valiosas para produtores de conteúdo, criando incentivos econômicos diretos para a obtenção e amplificação de material classificado. O papel do Ministério Público e as investigações em curso ao Ministério Público Federal, MPF, emerge como um ator institucional cada vez mais relevante no complexo cenário dos vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres, estabelecendo-se na delicada fronteira entre a proteção da segurança nacional e a garantia do direito constitucional à informação. Sua atuação tem sido marcada por iniciativas simultâneas e aparentemente contraditórias. Por um lado, conduzindo investigações rigorosas para identificar e responsabilizar os autores de vazamentos não autorizados. Por outro, promovendo ações civis públicas que demandam maior transparência governamental sobre o tema. A Procuradoria da República, no Distrito Federal, mantém desde setembro de 2022 a Força-Tarefa Informação e Soberania, FTIS, um grupo especializado de procuradores dedicado exclusivamente à investigação de vazamentos sistemáticos de documentos classificados, com atenção particular àqueles relacionados a fenômenos aeroespaciais não identificados. Esta força-tarefa já apresentou 7 denúncias formais contra suspeitos de envolvimento em vazamentos significativos, incluindo 2 ex-servidores da Agência Brasileira de Inteligência, um oficial reformado da Força Aérea Brasileira e 4 civis com vínculos a organizações ufológicas privadas. Paralelamente, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, braço do MPF dedicado à defesa de direitos constitucionais, tem adotado postura progressivamente mais assertiva na defesa da transparência sobre o tema. Em fevereiro de 2023, a PFDC ajuizou ação civil pública contra o Comando da Aeronáutica,
exigindo a desclassificação de documentos históricos relacionados a investigações oficiais de fenômenos aéreos não identificados. A ação argumenta que o interesse público na divulgação de informações sobre fenômenos que potencialmente afetam a segurança aeroespacial nacional supera as justificativas genéricas para a manutenção de sigilo, especialmente quando se trata de documentos históricos sem implicações operacionais atuais. Setembro 2022, criação da Força Tarefa. Informação e soberania para a investigação sistemática de vazamentos de documentos classificados. Fevereiro 2023, ação civil pública da PFDC contra o Comando da Aeronáutica, exigindo desclassificação de documentos históricos sobre o APS. Maio 2023, primeiras denúncias formais contra ex-servidores da ABIN por vazamentos relacionados a fenômenos aeroespaciais. Agosto 2023, recomendação formal do MPF para a criação de protocolo unificado de tratamento de informações sobre o APS. Março 2024, instauração de inquérito para investigar possível classificação abusiva de documentos, sem justificativa legal adequada. Consequências para a legislação. Novos projetos de lei anti-vazamento. Onda crescente de vazamentos relacionados a informações classificadas sobre fenômenos aéreos não identificados provocou uma reação legislativa significativa com o surgimento de diversos projetos de lei que buscam endurecer punições para responsáveis e, simultaneamente, modernizar o arcabouço jurídico brasileiro sobre sigilo e transparência. Estas iniciativas legislativas refletem a tensão fundamental entre segurança nacional e direito à informação, um equilíbrio particularmente delicado quando o tema envolve possíveis evidências de atividade extraterrestre. O projeto de lei 4.782/2023, conhecido informalmente como Lei de Proteção da Informação Estratégica, representa a proposta mais abrangente atualmente em tramitação. Apresentado por uma coalizão multipartidária após consultas com órgãos de segurança e especialistas em direito constitucional, o projeto propõe a criação de uma nova categoria jurídica denominada Informação de Interesse Estratégico Nacional, IIN, que abrangeria explicitamente dados e relatórios relacionados a fenômenos aeroespaciais não convencionais que possam indicar tecnologias além do conhecimento público ou incursões não autorizadas em espaço aéreo brasileiro. Este projeto prevê penas significativamente mais severas para vazamentos não autorizados, estabelecendo reclusão de 4 a 8 anos para servidores públicos que divulgarem informações classificadas como IIN, com agravantes específicos quando a divulgação ocorre para governos estrangeiros ou organizações internacionais. Importante inovação é a extensão da responsabilidade criminal para receptores e amplificadores, jornalistas, influenciadores digitais ou gestores de plataformas que conscientemente disseminem informações obtidas ilegalmente. PL 4.782/2023 cria categoria especial para informações estratégicas, incluindo aquelas sobre o APS, com penas de 4 a 8 anos para vazamentos. Estende responsabilidade para disseminadores e estabelece Comissão Nacional de Informação Estratégica para Supervisão, PUNPT, PL 3478/2024, estabelece gatilhos de desclassificação automática para documentos históricos sobre fenômenos aéreos não identificados após períodos determinados, criando um caminho legal para a transparência progressiva. PLP 92/2023 propõe criação de tipificação específica para vazamento de informações relacionadas à defesa aeroespacial e fenômenos não convencionais, com aumento de pena quando motivado por ganho financeiro. Em contraposição a esta abordagem mais restritiva, tramita paralelamente o PL 3478/2024, apelidado de Lei da Transparência Aeroespacial. Esta proposta, elaborada com participação de organizações da sociedade civil e acadêmicos,
enfatiza o direito público à informação e estabelece mecanismos para a desclassificação programada de documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. O projeto propõe a criação de gatilhos de desclassificação automática para documentos históricos após períodos específicos, 15, 25 ou 50 anos, dependendo da sensibilidade. Além de um teste de interesse público que permitiria a liberação antecipada, quando o benefício informacional para a sociedade superasse claramente os riscos à segurança. Os limites da transparência. O que a opinião pública exige? A sociedade brasileira enfrenta um paradoxo significativo em sua relação com informações classificadas sobre fenômenos extraterrestres. Por um lado, existe um clamor crescente por maior transparência e acesso a documentos oficiais. Por outro, persiste a compreensão de que certos níveis de sigilo são necessários para a proteção da segurança nacional. Esta tensão se manifesta em pesquisas de opinião contraditórias e debates acalorados sobre os limites adequados da transparência governamental em temas sensíveis. Levantamentos recentes conduzidos pelo Instituto Datafolha revelam esta ambivalência. Na opinião pública, enquanto 78% dos brasileiros defendem que o governo deveria divulgar tudo o que sabe sobre OVNIs UAPs, este número cai para 42%, quando a mesma pergunta é formulada com a ressalva, mesmo que isso possa comprometer métodos de vigilância aeroespacial. Esta flutuação significativa demonstra como o apoio à transparência total é contingente e sensível a considerações de segurança, mesmo em um tema que desperta tanta curiosidade pública. O anseio por participação cidadã nas decisões sobre grandes segredos nacionais reflete uma evolução da cultura democrática brasileira, especialmente entre gerações mais jovens. Dados do Observatório da Democracia indicam que 67% dos brasileiros entre 18 e 35 anos consideram que segredos de Estado deveriam ser decididos com participação da sociedade civil, contrastando com apenas 38% entre pessoas acima de 60 anos. Esta mudança geracional sinaliza uma transformação gradual na concepção do que constitui legitimidade democrática em decisões sobre sigilo governamental. Demanda por acesso cidadãos e organizações. Pressionam por liberação de documentos classificados sobre fenômenos aeroespaciais, não identificados. Preocupações de segurança. Autoridades alertam para riscos à segurança nacional e limitações operacionais que justificam certo nível de sigilo. Busca por equilíbrio. Tentativas de desenvolver modelos de transparência responsável que satisfaçam legítimas demandas públicas sem comprometer interesses essenciais. Vazamentos, como resposta à frustração, com obstáculos institucionais, leva a vazamentos não autorizados, reiniciando o ciclo com novas demandas. Particularmente notável é a emergência de uma sofisticada cidadania ufológica, grupos organizados da sociedade civil que não apenas demandam acesso passivo a informações, mas reivindicam participação ativa na definição de políticas sobre o tema. A Coalizão Brasileira pela Transparência Aeroespacial, que reúne mais de 30 organizações não governamentais, tem adotado estratégias que vão além de simples petições, incluindo litígios estratégicos baseados na Lei de Acesso à Informação, monitoramento sistemático de atividades parlamentares relacionadas ao tema e produção independente de conhecimento através de redes de observadores civis treinados. Debate ético. Liberdade de informação versus segurança nacional. Questões éticas que envolvem o tratamento de informações classificadas sobre fenômenos extraterrestres transcendem debates jurídicos ou técnicos, tocando em valores fundamentais que definem a relação entre Estado e sociedade em uma democracia. O dilema entre liberdade de informação e segurança nacional cria situações onde princípios igualmente importantes parecem irreconciliáveis, forçando autoridades, jornalistas e cidadãos a navegar em um terreno moral complexo sem precedentes. Claros? Para jornalistas e meios de comunicação,
o desafio ético é particularmente agudo. O compromisso profissional com a verdade e o interesse público frequentemente colide com preocupações sobre possíveis consequências da divulgação. A jornalista Marina Carvalho, que cobriu extensivamente vazamentos relacionados ao APES para um importante jornal brasileiro, descreve este dilema. Constantemente nos perguntamos se estamos servindo ao público ao revelar estas informações ou potencialmente causando danos à segurança coletiva. Não existe uma fórmula clara. Cada documento vazado exige uma avaliação individual de riscos e benefícios públicos. Esta tensão ética manifesta-se em protocolos editoriais cada vez mais elaborados. Veículos responsáveis desenvolveram metodologias específicas para avaliar documentos vazados sobre fenômenos aeroespaciais, incluindo consultas com especialistas independentes em segurança nacional, redação que omite detalhes técnicos sensíveis e comunicação prévia com autoridades para minimizar potenciais danos. Contudo, como observa o ombudsman de um importante jornal brasileiro, o problema fundamental permanece. Quem somos nós, jornalistas, para decidir unilateralmente o que a sociedade pode saber ou não sobre fenômenos que potencialmente afetam toda a humanidade? Benefício: universal conhecimento sobre inteligência não humana como patrimônio da humanidade. Direito democrático. Cidadania plena requer acesso a informações sobre questões existenciais. Proteção coletiva. Sigilo como necessidade para prevenir pânico ou proteger capacidades defensivas. Responsabilidade do Estado, dever governamental de filtrar informações potencialmente desestabilizadoras. A era dos mega vazamentos. O que pode vir em 2025? O panorama dos vazamentos de informações sensíveis no Brasil aponta para uma tendência alarmante. Estamos entrando na era dos mega vazamentos, exposições massivas, sistemáticas e tecnologicamente sofisticadas que representam um salto qualitativo em relação aos episódios isolados do passado. Especialistas em segurança da informação e analistas de inteligência convergem na previsão de que 2025 marcará um ponto de inflexão, com consequências potencialmente transformadoras para as instituições democráticas e para o conhecimento público sobre fenômenos extraordinários. O Instituto Brasileiro de Cibersegurança, IBCS, projeta um crescimento exponencial nos incidentes de vazamento, com estimativas indicando um aumento de 340% no volume de dados comprometidos entre 2023 e 2025. Esta projeção baseia-se na convergência de múltiplos fatores: a adoção acelerada de tecnologias digitais por órgãos governamentais sem correspondentes medidas de proteção, a sofisticação crescente de técnicas de extração de dados e a formação de mercados clandestinos cada vez mais lucrativos para informações classificadas. Particularmente preocupante é a emergência do que especialistas denominam vazamentos sintéticos, a combinação de dados autênticos vazados com conteúdo gerado ou manipulado por inteligência artificial. O Dr. Roberto Almeida, especialista em segurança digital da Universidade de São Paulo, alerta que, em 2025, enfrentaremos não apenas a exposição de documentos reais, mas sua fusão algorítmica com conteúdo fabricado, criando narrativas híbridas praticamente impossíveis de verificar completamente. No contexto de fenômenos já intrinsecamente controversos como o APES, isso criará um cenário informacional de complexidade sem precedentes. Um documento confidencial da Agência Brasileira de Inteligência, parcialmente acessado para esta investigação, identifica pelo menos 3 operações estruturadas atualmente em desenvolvimento, descritas como campanhas coordenadas de exfiltração massiva, direcionadas especificamente a repositórios governamentais contendo informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. Segundo a análise, estas operações utilizam metodologias de ataque persistente avançado, APT, caracterizadas por planejamento de longo prazo, recursos significativos e objetivos específicos de alta relevância. Implicações internacionais.
Brasil no radar global dos vazamentos. A crescente onda de vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres posicionou o Brasil em um surpreendente protagonismo no cenário internacional, transformando o país em ponto focal de atenção diplomática, científica e midiática global. Esta exposição inédita traz implicações complexas para a imagem internacional brasileira e para seu posicionamento geopolítico em um tema que transcende fronteiras nacionais. O interesse internacional nos vazamentos brasileiros justifica-se parcialmente pela rica história ufológica do país. O Brasil possui um dos maiores acervos documentados de incidentes aeroespaciais não convencionais, com casos emblemáticos como a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, quando 21 objetos não identificados foram simultaneamente rastreados por radares militares e civis, provocando a interceptação por caças da FAB, e a Operação Prato, na Amazônia, uma investigação militar de larga escala sobre fenômenos luminosos que aterrorizaram comunidades ribeirinhas. Estes episódios historicamente bem documentados conferem credibilidade adicional aos vazamentos contemporâneos, atraindo a atenção de pesquisadores e governos estrangeiros. Particularmente significativa tem sido a reação de países vizinhos na América do Sul. Após vazamentos brasileiros que mencionavam incidentes transfronteiriços, governos da Argentina, Chile e Peru iniciaram revisões internas de seus próprios arquivos classificados. Em fevereiro de 2024, o Ministério da Defesa chileno anunciou formalmente a expansão de seu Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFA, citando explicitamente a necessidade de harmonizar protocolos regionais de investigação e compartilhamento de informações sobre fenômenos que transcendem fronteiras nacionais. Uma referência direta aos vazamentos brasileiros que revelaram incidentes comuns não previamente compartilhados entre as nações. Reações positivas. Reconhecimento internacional da sofisticação técnica brasileira em detecção e análise de fenômenos aeroespaciais, valorização do Brasil como parceiro estratégico em iniciativas colaborativas de pesquisa, aumento de interesse científico internacional em casos históricos brasileiros anteriormente desconhecidos, fortalecimento da posição brasileira em fóruns multilaterais sobre governança do espaço aéreo, desafios diplomáticos, tensões com parceiros estratégicos, por exposição de operações conjuntas confidenciais. Questionamentos sobre capacidade brasileira de proteger informações classificadas, compartilhadas, pressões externas para a adoção de protocolos mais rigorosos de segurança informacional, vulnerabilidade a operações de influência estrangeira, explorando narrativas ufológicas, potências globais como Estados Unidos, Rússia e China têm demonstrado interesse particular nos vazamentos brasileiros, especialmente aqueles relacionados a incidentes em instalações estratégicas ou regiões de importância geopolítica como a Amazônia. Fontes diplomáticas confirmam que, desde 2022, pelo menos 7 delegações oficiais estrangeiras solicitaram reuniões reservadas com autoridades brasileiras especificamente para discutir documentos vazados sobre UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Uma autoridade do Itamaraty, que solicitou anonimato, revelou que alguns países parecem mais interessados em compreender nossas capacidades de detecção e resposta do que nos próprios fenômenos descritos nos documentos. Riscos futuros. O que está em jogo para o Congresso e para o país? O fenômeno crescente dos vazamentos relacionados a documentos classificados sobre ETs não representa apenas um desafio presente, mas projeta sombras significativas sobre o futuro institucional brasileiro. Especialistas em segurança nacional, analistas políticos e cientistas sociais convergem na avaliação de que os próximos anos serão determinantes para definir como o país equilibrará transparência e segurança em uma era de vulnerabilidade informacional sem precedentes. Para o Congresso Nacional, os riscos institucionais são particularmente agudos. Como epicentro tanto de vazamentos quanto de investigações sobre o tema,
o legislativo brasileiro enfrenta uma crise potencial de credibilidade e relevância. O cientista político Dr. Roberto Campos alerta que, quando informações classificadas vazam sistematicamente, duas narrativas perigosas ganham força. Ou o Congresso é visto como incompetente em proteger segredos legítimos, ou é percebido como cúmplice em ocultar informações que deveriam ser públicas. Ambas as percepções minam fundamentalmente a confiança popular na instituição. Análises internas do Departamento de Segurança do Senado Federal, obtidas através de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, revelam preocupação crescente com a erosão de protocolos de compartimentalização, a gradual dissolução de barreiras informacionais que, historicamente, permitiam o funcionamento seguro de comissões estratégicas. O documento alerta que a continuidade da função legislativa em áreas sensíveis como defesa nacional, relações exteriores e supervisão de inteligência pode ser comprometida se parlamentares e autoridades convocadas não puderem comunicar-se com a garantia mínima de confidencialidade quando legitimamente necessária. Riscos institucionais, erosão da confiança nas instituições democráticas e comprometimento de funções essenciais do Estado, devido à incapacidade de gerenciar informações sensíveis adequadamente. Vulnerabilidades de segurança, exposição de capacidades defensivas, limitações técnicas e protocolos operacionais que podem ser explorados por adversários estatais e não estatais, fraturas sociais, polarização intensificada entre grupos que interpretam diferentemente evidências parciais e descontextualizadas sobre fenômenos extraordinários, implicações diplomáticas, deterioração de alianças estratégicas e isolamento em redes de compartilhamento de inteligência devido à percepção de vulnerabilidade informacional. Em termos de segurança digital, as projeções são igualmente preocupantes. Um relatório confidencial do Centro de Defesa Cibernética do Exército, parcialmente acessado para esta investigação, identifica uma aceleração exponencial na sofisticação de ataques direcionados a repositórios de dados sensíveis, com ênfase particular em sistemas que armazenam informações sobre fenômenos aeroespaciais não convencionais. O documento projeta que até 2026, capacidades de ataque provavelmente superarão medidas defensivas convencionais em múltiplas dimensões críticas, criando um cenário onde comprometimentos sistemáticos tornam-se probabilidade estatística, não mera possibilidade teórica. Considerações finais. Entre o fascínio, o medo e o poder ao fim desta extensa investigação sobre os vazamentos relacionados a fenômenos extraterrestres e suas implicações para o Congresso e para o Brasil, emerge um panorama complexo onde se entrelaçam as mais fundamentais questões humanas: nossa necessidade de conhecer o desconhecido, nosso temor diante do inexplicável e as intrincadas dinâmicas de poder que determinam quem controla informações potencialmente transformadoras. Fenômeno dos vazamentos sistemáticos sobre o APIS, fenômenos aéreos não identificados, cristaliza tensões profundas da sociedade contemporânea. Por um lado, representa a materialização do anseio democrático por transparência e do direito coletivo à informação. Por outro, expõe as fragilidades institucionais de um Estado que luta para adaptar-se à realidade digital e à impossibilidade crescente de controlar fluxos informacionais. Como observa a filósofa doutora Márcia Oliveira, estamos testemunhando o colapso do paradigma informacional da Guerra Fria, onde Estados podiam efetivamente compartimentalizar conhecimento. Os vazamentos não são anomalias, mas sintomas de uma nova realidade, onde a informação resiste fundamentalmente ao confinamento. Particularmente reveladora é a forma como o tema extraterrestre catalisa e amplifica estas dinâmicas. Diferentemente de outros segredos de Estado, como operações militares convencionais ou negociações diplomáticas, informações sobre possíveis contatos ou tecnologias não humanas tocam em questões existenciais profundas que transcendem marcos políticos ou ideológicos tradicionais.
O antropólogo Dr. Paulo Mendes observa que o fascínio pelos extraterrestres representa talvez o último grande mistério compartilhado em uma sociedade cada vez mais fragmentada. Ironicamente, especulações sobre vida além da Terra podem constituir um dos poucos territórios comuns remanescentes no imaginário coletivo brasileiro. Equilíbrio democrático, construção de sistemas que conciliem transparência legítima com proteção responsável de informações sensíveis, mediação institucional, fortalecimento de órgãos independentes que avaliem criticamente informações antes de sua divulgação pública, colaboração internacional, desenvolvimento de protocolos compartilhados para investigação e divulgação de fenômenos que transcendem fronteiras nacionais, educação crítica, capacitação da sociedade para interpretar informações complexas e incertas sem recorrer a extremismos ou negacionismos,